Vamos estudar agora a sexta exceção da regra geral de concordância verbal com o sujeito composto, certo? Imagine que os núcleos desse sujeito composto estão ligados pela preposição com. Olha como acontece, ó. Os núcleos são ligados por com e não há vírgulas. Então o verbo vai para o plural ou concorda com o primeiro núcleo. Ou seja, sendo sujeito determinado e composto, o verbo pode ir para o plural ou pode realçar o primeiro núcleo. Então, no exemplo aqui, ó, o professor com seus colegas elaboraram a prova. Quem elaboraram a prova? O professor com seus colegas. O professor com seus colegas é o sujeito determinado e composto. Repare, nós não temos vírgula, certo? Muito bem, eu tenho um sujeito composto em que os núcleos do sujeito composto, professor e colegas, estão ligados pela preposição com. O que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural ou realça o primeiro núcleo. O professor com seus colegas elaborar a prova, verbo no plural. O professor elaborou a prova, realçando o primeiro núcleo. Muito bem. Agora, olha o que acontece. Imagine que o com introduz o segundo elemento e isso fica entre vírgulas. De novo, imagine que a preposição com introduz o segundo elemento e nós temos isso entre vírgulas. O que vai acontecer? Muda tudo. Porque esse com, introduzindo o segundo elemento entre vírgulas, será adjunto adverbial de companhia, certo? Se ele é advérbio de companhia, obviamente o verbo não vai concordar com o advérbio. E isso, o verbo vai concordar com o sujeito. E se o com os seus colegas, de segundo núcleo do sujeito, sintaticamente, virou advérbio de companhia pela presença das vírgulas, nós passaremos a ter o quê? Sujeito simples. Sujeito determinado e simples. E aí, obviamente, o verbo concordará com o primeiro e único núcleo, o professor. Então, o professor elaborou a prova. Certo? Sem vírgulas, verbo no plural ou realça o primeiro núcleo. Mas nos dois casos nós temos sujeito composto. Se houver vírgulas, isolando o com o novo núcleo, nós teremos isso funcionando como adjunto adverbial de companhia. Certo? E aí o sujeito que é simples vai concordar com o verbo. O professor está no singular, verbo no singular. O professor, vírgula, com seus colegas, vírgula, elaborou a prova. Faça o exercício de fixação. Muito bem, fácil aqui, né? Os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. Repare, o com sua equipe, o com está introduzindo o segundo termo entre vírgulas. Obviamente, nós temos o com sua equipe funcionando como advérbio de companhia, certo? Se ele é advérbio de companhia, depois o professor vai falar com calma na aula de vírgula, certo? Na aula de pontuação e que entrar nos casos de vírgula, por que a gente tem a vírgula obrigatória no advérbio de companhia, independente da extensão do advérbio? Certo, muito bem. Então nós temos aqui, ó, vírgula, isolando o advérbio de companhia. Então, se isso é o advérbio de companhia, o sujeito é simples, os médicos. Isso, sujeito determinado e simples. Os médicos fizeram uma cirurgia. Aí o verbo concorda com o primeiro e único núcleo. Agora preste atenção. O advérbio de companhia, quando ele é deslocado, ou seja, quando ele não está no fim da oração, no fim do período, quando ele é deslocado, independentemente da sua extensão, independente do seu tamanho, da quantidade de palavras ou da quantidade de sílabas da palavra, ele tem sempre vírgula obrigatória. Aqui, ó, minha gente, ó, os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. É muito importante que você entenda o seguinte, quando nós tivermos o advérbio deslocado, isso, quando ele não estiver na ordem direta, ou seja, no fim da frase, ou no fim do período, no fim da oração, ele vai ter sempre vírgula obrigatória. Isso, nós vamos ter o advérbio como vírgula obrigatória quando ele for de companhia e tiver deslocado independentemente do seu tamanho, da sua extensão. Quando isso acontece, olha o que acontece. Nós temos o sujeito como simples, os médicos. Isso, sujeito determinado e simples. Então, os médicos fizeram a cirurgia. Ok. Só que se eu retiro as vírgulas, eu altero a função sintática. Né? Porque se o advérbio de companhia tem vírgula obrigatória, independente da sua extensão, quando ele é deslocado, a retirada das vírgulas deixa de fazer com que com sua equipe seja um advérbio de companhia e passe a figurar sintaticamente como segundo núcleo do sujeito determinado e composto. Certo? Então, olha, nesta frase,
o verbo pode ir para o singular mantendo a correção gramatical? Nesta frase, mantendo as vírgulas. Não, porque se ele precisa concordar com o primeiro núcleo está no plural, fizeram está no plural. Isso, então eu concordo com o primeiro núcleo. Cuidado, é que nós tendemos às vezes a entender as regras de maneira errada. A gente pensa assim, ah, já entendi. Vai para o plural ou vai para o singular. Não é isso que a regra diz. Nós vamos ter, quando o com está sem vírgulas, vai para o plural ou realça o primeiro núcleo. Com vírgulas, só com o primeiro e único núcleo, que é o sujeito. Certo? Nada de singular. Vai depender de como está o núcleo. Só irá para o singular se o primeiro núcleo estiver no singular. Certo? A retirada das vírgulas mantém a correção gramatical? Se eu arrancar essas vírgulas, eu passarei a ter esse com sua equipe funcionando como segundo núcleo do sujeito composto. Certo? Se ele é segundo núcleo do sujeito determinado e composto, os médicos com sua equipe fizeram uma cirurgia. Quem fizeram uma cirurgia? Os médicos com sua equipe. Verbo no plural, então a retirada das vírgulas manteria a correção gramatical. Certo é o gabarito. A retirada das vírgulas altera as relações sintáticas do período? A retirada das vírgulas altera as relações sintáticas do período? Vamos ver, ó. Quando eu retiro as vírgulas, eu deixo de ter um advérbio de companhia e com sua equipe passa a funcionar como o quê? Segundo núcleo do sujeito determinado e composto. Muito bem, então fácil. A retirada das vírgulas realmente altera as relações sintáticas do período. Parabéns, se você marcou errado, certo e certo, gabaritou o exercício. Faça este exercício. Vamos à correção. Ana com sua irmã visitou seus avós. Tudo bem. Ana com sua irmã visitaram seus avós. Tudo bem também. Porque quando eu não tenho vírgula, quando eu tenho os núcleos do sujeito composto ligados pela preposição com, e eu não tenho vírgulas, o que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural ou realça o primeiro núcleo. Ana visitou, Ana e sua irmã visitaram. Certo? Então, certa a letra A, certa a letra B. Ana, com sua irmã, visitou seus avós. Aqui muda tudo. A presença das vírgulas, já que eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, a presença das vírgulas transforma o segundo núcleo do sujeito em adjunto adverbial de companhia. Isso. E se com sua irmã passou a ser um advérbio de companhia, obviamente o verbo não concordará com o advérbio. O verbo vai concordar com o sujeito que virou sujeito simples. O sujeito determinado e simples, Ana, no singular, puxará a concordância com o verbo no singular. Então, Ana visitou seus avós. Certa a letra C, errada a letra D. Faça o exercício. Muito bem. Fui eu que fiz barulho. E aí, professor, tá certo eu falar fui eu que fiz barulho? Tá sim, ó. Você pode dizer fui eu que fiz barulho. Você também pode dizer fui eu quem fiz barulho. Ou até eu quem fez barulho. Você só não pode dizer fui eu que fez barulho, certo? A formação é errada, porque aqui, ó, eu fui, eu fiz. Então o eu funciona como sujeito dos dois verbos conjugados. Aqui, ó, eu fui, eu fez, não dá certo. Isso. Por isso, essa formatação não estaria certa. E esta está certa. E aqui, professor, aqui nós temos o que invariável funcionando como sujeito de terceira pessoa. Ou então fazendo o link aqui com a primeira pessoa. Então não há problema com o quem. O problema é com o que. Então fui eu que fiz barulho, que é o que aparece aqui no exercício, está certo. Você tem que achar qual frase tem erro de concordância. Vamos juntos. Havia várias crianças no pátio. Existiam várias crianças no pátio. É verbo haver no sentido de existir. Tudo certo. Haver no sentido de existir é impessoal. Se ele é impessoal, nós vamos ter a terceira pessoa. Tudo bem com a letra B também. Ainda não achamos o gabarito, hein? Letra C. Fazem 10 anos que ele se foi. Aqui está errado, ó. A questão da Carlos Chagas está mostrando, está querendo trabalhar o descritor do verbo fazer, indicando o tempo que passou. Tempo decorrido. E verbo fazer indicando tempo decorrido é o quê? É impessoal. Então o correto é faz 10 anos que ele se foi. Faz 10 anos que ele se foi. Muito bem. Velhos, mulheres, crianças, ninguém parecia assustado.
a um pronome indefinido, funcionando como aposto resumitivo. Já vimos aí na aula de sintaxe da oração, né? O aposto resumitivo, o aposto recapitulativo. Agora o professor quer agregar um caso de concordância, ó. Quando eu tenho um aposto resumitivo e ele está no singular, o verbo vai para o singular. O verbo concorda com o aposto resumitivo independentemente de o sujeito ser composto. Certo? É o caso 8. Nós depois estudaremos a oitava exceção dos casos de concordância com sujeito composto e aí encontraremos esse caso. Um ou outro lhe ficava bem, um ou outro lhe ficava bem, um ou outro lhe ficavam bem, né? Tudo bem aqui também com a última alternativa. A única problemática é a letra C, porque deveria estar escrito faz 10 anos e não fazem 10 anos. Se marcou a letra C? Parabéns, está indo bem!